Como título dessa meditação, dessa noite, o título é Ainda Não Acabou, Eu Voltarei. E eu gostaria de enfocar aqui o versículo de número 7, que diz: e o lenço que estava na cabeça, que estivera sobre a cabeça de Jesus, não estava junto com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Como todos nós sabemos, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, Deus ele prometeu à humanidade enviar o Salvador para que este pudesse salvar a todo aquele que nele cresce. E como nós sabemos, Jesus Cristo ele veio, nasceu de um nascimento virginal, cresceu, aos 30 anos foi batizado, iniciou o seu ministério, que durou 3 anos e meio, e no determinado momento em que, para que se cumprisse todas as profecias a respeito da sua morte, da sua ressurreição, ele foi traído, foi entregue às autoridades judaicas e depois às autoridades romanas, foi julgado, condenado, crucificado, morreu e ressurgiu 3 dias depois, após a sua morte. E diz o texto aqui que nós acabamos de ler, que logo no domingo, logo no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, e no momento em que nem os primeiros raios de sol ainda haviam se levantado, mas quando ela chegou, ela viu um detalhe que já assustou de cara ao ver a pedra do sepulcro revolvida, e ela corre de volta para contar a Pedro e ao discípulo aqui que Jesus amava, no caso aqui o próprio apóstolo João. E em determinado momento, quando eles acabaram de ouvir, parece até que os dois disputaram até a corrida de 100 metros rasos para ver quem chegava primeiro no sepulcro. Mas o discípulo caçula do colégio apostólico chegou primeiro, mas ele não entrou, ele apenas viu na porta do sepulcro os lençóis de linho, e Pedro, que gostava de tão impetuoso que era, gostava de provar as coisas, ele chegou entrando que nem um foguete dentro do sepulcro, e ele vendo os lençóis, ele reparou uma coisinha, um detalhezinho. Para um homem que era extremamente impetuoso, não ligava muito para essa questão de detalhes, Pedro ele reparou esse detalhe aqui, que o lenço que cobriu a cabeça de Jesus não estava junto aos outros lenços, mas estava ali em algumas traduções diz que estava enrolado, outros dizem que estava dobrado, mas que estava num cantinho, que se não fosse uma pessoa que realmente observasse muitos detalhes, ia passar em branco. E Pedro ele enxergou esse detalhe. Agora nós podemos pensar no seguinte, mas o que tem a ver um pano que envolveu a cabeça de Jesus nessa história toda? Se nós pensarmos com a nossa cabeça extremamente brasileira, para nós não significa muita coisa, mas para um judeu significa. Para ficar mais fácil e mais simples a compreensão, quando nós vamos a um restaurante e nos servimos e comemos a nossa refeição, geralmente o momento em que nós damos o sinal para que o garçom possa retirar o nosso prato, geralmente é com os nossos, ou com os talheres, ou com o próprio guardanapo,
seja ele dobrado ou amassado em cima do prato, né? Mas naquele tempo, na cultura judaica, quando nas refeições o pai de família, o patriarca, ele estava na mesa, enquanto ele não colocasse o seu pano ali dobrado diante do lugar onde ele estava, quando ele ali o colocava, ele poderia até sair da casa, demorar, que os empregados olhavam para o lugar do patriarca e vinham, opa, espera aí, ele ainda está querendo dizer, ele vai voltar. Ele não terminou a refeição. E da mesma forma, Jesus ele aqui nos mostra de que em nossas vidas, a partir do momento que entregamos as nossas vidas a Ele, e como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, que a nossa esperança está sim na ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Mas, quando Pedro olhou aquele detalhe que justamente bem no cantinho do sepulcro, nós podemos lembrar que, né, seja qual for a circunstância que nós estejamos enfrentando, quando reconhecemos o senhorio de Jesus nas nossas vidas, a cada dia Ele nos diz, não acabou, eu ainda vou voltar. Ainda não acabou tudo aquilo que eu necessito fazer na sua vida, em moldar a sua vida conforme a minha vontade. Enquanto em nossas vidas não se cumpre o texto de Jó capítulo 14, versículo 5, e também o Salmo 139, versículo 16. Enquanto esses dois textos não se cumprem nas nossas vidas, Jesus ele sempre vai estar falando, ainda não terminou. Eu ainda tenho um propósito na sua vida. Ainda tem algo a trabalhar na sua vida. Ainda tenho os meus planos, os meus sonhos, os meus propósitos para a sua vida. E em Isaías, a palavra de Deus nos diz que os pensamentos do Senhor para as nossas vidas são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E os nossos, assim como os caminhos do Senhor também são mais altos do que os nossos caminhos. Assim, também lá em Jeremias, o Senhor diz que eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, diz o Senhor. Os pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança na minha presença. Em outras tradições que diz que o fim que desejais. E muitas vezes nós estamos no meio das lutas da nossa vida, estamos nas batalhas na nossa vida, estamos na correria do dia a dia e muitas vezes quando nós tiramos o foco de fixarmos os nossos olhos em Jesus, muitas vezes nós nos desesperamos, muitas vezes achamos que um simples detalhe nas nossas vidas não faz tanta diferença. Mas quando nós lembramos que as nossas vidas, que Jesus em nossas vidas é como justamente este pano que está ali no cantinho, em que muitas pessoas muitas vezes não estão vendo, que muitas pessoas não fazem ideia do trabalho de Deus nas nossas vidas. Mas os projetos e os sonhos de Deus, eles sempre estão de pé. Basta que nós estejamos
diariamente com os nossos corações quebrantados, contritos, diante da sua maravilhosa presença, e que nós podemos, então, descansar nele, esperar nele, e saber que ele cuida de nós, saber de que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Por isso que nós podemos dizer amém. E com um detalhe aqui, justamente o amém não significa apenas assim seja, ou eu concordo, mas sim quando dizemos amém, nós estamos dizendo que Deus é nosso Rei e que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e todos os seus propósitos em nossa vida. Enquanto todo o propósito de Deus, enquanto toda a soberania de Deus não se cumprir nas nossas vidas, Jesus, Ele sempre vai estar nos lembrando, ainda não acabou, porque eu voltarei. E o mesmo Jesus, nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, que é, para mim, um dos capítulos mais lindos das Escrituras, quando na sua última conversa, em particular com seus discípulos, ele diz, a partir daqui do versículo 1, que não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vós estejais também. Deus, Ele trabalha em nossas vidas para que a cada dia nós sejamos moldados, transformados de glória em glória, para que esta palavra se cumpra em nossas vidas. É claro que o maior desejo e a maior esperança na vida do crente em Cristo Jesus é de estar eternamente com o Senhor, ver face a face aquele que nos amou e que se entregou voluntariamente por nós. E como diz logo em seguida, nesse capítulo 14, Jesus, Ele disse, vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? E Jesus, Ele responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele nos prometeu que Ele vai voltar. E certo de que a volta dele está muito próxima. Eu costumo dizer o seguinte com os meus círculos de amizades mais próximos aqui. Eu sempre falo isso para a Viviana, né? Que eu sou da turma daqueles que têm convicção de que a volta de Jesus está muito próxima, devido a todos os sinais que nós vemos na humanidade. E o desejo dele é que cada um de nós possamos entregar aqueles que ainda não entregar as suas vidas a Jesus Cristo, reconhecer que Ele não veio a este mundo há 2000 anos atrás para brincar de ser homem, mas sim para que todo aquele que nele crê, assim pudesse recebê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador.
e assim terá certeza de que Ele está no céu, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E Jesus, Ele, antes de mostrar que eu voltarei, Ele diz no capítulo 17, versículo de número 17 de João, ele nos mostra que ele ali já estava orando por mim e por você, por todos aqueles que um dia creriam nele. Versículo 20 do capítulo 17 do Evangelho de João, que eu não rogo somente por esses, ou seja, pelos discípulos que ali estavam com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quando Jesus estava dizendo eu voltarei, ele já estava orando por mim e por você, porque ele já, quando ele estava indo para a cruz, ele já viu a mim e a você. Porque como diz ali no Salmo 139, versículo 16, ele já conhecia toda a nossa história. No seu livro já estavam datados todos os nossos dias. Antes que todos esses dias ainda não existissem. Deus, ele conhece a nossa história. Deus conhece tudo aquilo que já passamos, tudo aquilo que já enfrentamos. Ele conhece o nosso presente, ele sabe exatamente o que se passa nos corações daqueles que já morreram, dos pouco mais de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta e daqueles que ainda hão de vir, porque Deus, ele conhece toda a história. Nós estamos ali na classe dos jovens, estudando a respeito ali da estátua de Nabucodonosor, onde Deus ali mostra a Nabucodonosor, a Daniel, que Deus, ele é o Senhor da história, que nada passa desapercebido aos seus olhos, que ele é poderoso para simplesmente reger toda a história, quanto mais as nossas vidas. E tudo que ele deseja de nós, voltando ali para o capítulo 20, é termos a atitude que João teve. Que quando ele simplesmente, ele estava na porta do sepulcro, e quando ele também viu aquele detalhe, e depois, anos mais tarde, ele registra aqui este fato. Ele não olhou simplesmente aquele detalhezinho, daquele pano que estava ali no cantinho, mas ele creu. E a palavra de Deus que nos diz que Deus, ele não é filho do homem para que minta, nem filho de homem para que se engane ou para que se arrependa, mas certo de que todos os seus propósitos se cumprem. Ainda que o mundo inteiro desfaleça, ainda que venham as tribulações, podemos sim estar firmados nele e o nosso coração ligado ao dele, ainda que as circunstâncias queiram nos desanimar, queiram nos afastar da presença de Deus, mas nós podemos lembrar de que aquele que faz a vontade de Deus, diz o mesmo apóstolo João na sua primeira epístola, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Ainda, querido, que aparentemente muitos se esqueçam de você,
Mas lembre-se que você pode olhar para o alto, olhar para o céu e lembrar que você não tem apenas um Deus, e sim um Pai que te ama profundamente. Ainda que as ondas dessa vida, elas quiserem destruir a sua fé, fazendo que você duvide a respeito de que Jesus vai voltar. Volte os seus olhos para o passado. Veja na cruz o que ele sofreu por você. Porque essa foi a maior prova de amor de Deus para com a humanidade, para conosco. Jesus, ele tanto nos amou que deu a sua própria vida. Aí podemos parar e pensar se é tão fácil esquecer das palavras de Jesus. Se na história deste mundo, seus pés empoeiraram este mundo, mas dividiram a história, não somente da humanidade, mas de todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. E como diz também lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 12, que a esses que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, a estes foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Mas ainda que pareça que ele está demorando, o Senhor, ele é longânimo, ele é paciente, ele deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. Esse é o maior desejo do coração de Deus. Tu tenha certeza, querido, que ele vai voltar, que a sua volta é iminente. Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar na semana que vem, pode voltar daqui 10 anos, pode voltar na geração dos seus filhos, dos seus netos. Mas a certeza é que naquele pano ele já estava dizendo: eu voltarei. Para que todos aqueles que creem em mim estejam junto a mim eternamente. É porque ele nunca esqueceu de você. Porque ele nos ama profundamente, incondicionalmente. E ele a cada momento está aqui de braços abertos para mim e para você. E para fechar essa palavra, até pelos acontecimentos dessa semana ali no Oriente Médio, quando muitos dos nossos irmãos em Cristo sendo mortos por amor à palavra, por amor a Cristo. E essa semana eu estava então vendo um dos vídeos no YouTube a respeito do testemunho do irmão de dois libaneses que foram decapitados. E ele dizendo o seguinte: olha, nós estamos orando por aqueles que executaram os meus irmãos, mas eles são hoje um motivo de orgulho para nós, porque eles reconhecem sim a volta de Cristo e não negaram nem as suas próprias vidas, porque o que Jesus fez por nós, todo e qualquer sacrifício nosso, não se compara
com o que Ele fez por nós ao morrer na cruz. E diz o versículo de número, a partir aqui do versículo de número 33, do capítulo 11 de Hebreus, que diz: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos nas batalhas e na guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns que foram torturados e não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, e outros que, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até em algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos âmbitos da terra. Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É por isso que Jesus, ele, nos mínimos detalhes, ele nos diz que Ele cuida de nós. Não acabou. Como falei anteriormente, enquanto Jó capítulo 14, versículo 5, e Salmo 189, versículo 16, não se cumpriu, Jesus, ele sempre vai estar dizendo: lembre-se disso, ainda não acabou. Ainda tem muita história pela frente. Mas a certeza é de que eu voltarei. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos nesse momento. Vamos ter uma palavrinha de oração.